Alguma vez você já sentiu aquele momento de pavor e de medo, quando de repente percebeu que estava indo longe demais? Quando o seu coração disparou e pensou o seguinte: eu passei dos limites. Hoje a gente vai continuar a história fascinante do rei Belsazar em Daniel 5 e ver o que acontece quando Deus decide intervir e confrontar os nossos pecados. O que a escrita na parede tem para nos ensinar como Deus lida com a nossa rebeldia. No vídeo passado, nós vimos o rei Belsazar organizando uma grande festa enquanto a cidade estava sendo cercada. Em vez de se preparar para a batalha, ele preferiu zombar de Deus, usando utensílios sagrados do templo para louvar falsos deuses. Vamos ver o que aconteceu em Daniel 5, 5 a 9. Diz o seguinte o texto bíblico: Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que escreviam na parede do palácio real, em frente ao candelabro. E o rei viu a mão que escrevia. Então o rosto do rei empalideceu, os seus pensamentos o perturbaram. A junta e os seus quadris se afrouxaram. Os seus joelhos batiam um no outro e o rei gritou que trouxessem os encantadores, os caldeus, os adivinhos. Então o rei disse aos sábios da Babilônia: Qualquer um que ler esta escrita e me dar a interpretação será vestido de púrpura, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro no governo do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam adivinhar e ler a escrita, nem dar ao rei a sua interpretação. Por isso, o rei Belsazar ficou muito assustado. Seu rosto ficou ainda mais pálido e os nobres ficaram perplexos. Observe a cena. Belsazar está em plena festa, embriagado, zombando de Deus, quando algo extraordinário acontece. De repente, dedos de uma mão humana aparecem do nada e começam a escrever na parede. Imaginem o choque do rei. Como diz Sinclair Ferguson, Belsazar é talvez o extremo paralelo, o supremo paralelo do Antigo Testamento para o jovem insensato na parábola de Jesus. Cegos pela busca de seus desejos, que estavam alheios da possibilidade de que esta noite a alma deles lhe seria pedida. Então, quem serão as coisas ou o que eles teriam preparados para Deus? Às vezes, estamos tão envolvidos no nosso pecado de que é como se a gente estivesse em transe ou em êxtase. A gente precisa de um choque de realidade para nos acordar. Pode ser que um diagnóstico assustador de um médico, ou a perda de um relacionamento, uma crise financeira, ou aquela voz interior que diz: você não pode continuar assim. Mas a gente precisa acordar, a gente precisa de um choque. Essas são as mãos de Deus escrevendo na parede da nossa vida. E a reação aqui de Belsazar é fascinante. O texto mostra 4 coisas que aconteceram quando ele viu aquela mão sendo escrita. Primeiro, o seu rosto empalideceu. Segundo, os seus pensamentos o perturbaram. Terceiro, as suas juntas e seus quadris se afrouxaram. E quarto, seus joelhos batiam um no outro. O rei, que momentos antes estava zombando de Deus, agora literalmente estava tremendo. Como diz um teólogo, Deus o trouxe quase que à sobriedade instantânea. Às vezes acontece isso com a gente. Belsazar fica em pânico. Ele estava vendo a mão de Deus escrevendo na parede do palácio. E ele ficou pálido. Os seus pensamentos o aterrorizaram. E o seu corpo inferior, as suas partes inferiores, perderam a vitalidade e a força. A realidade é que o pecado tenta nos enganar. O pecado tenta ocultar a realidade verdadeira.
nos faz pensar que estamos no controle, que somos dono da situação, que está bem, mas quando Deus confronta o nosso pecado, a máscara cai, a hipocrisia é mostrada, a arrogância dá lugar ao medo, a falsa segurança se transforma em medo e tremor. E o que Belsazar faz quando ele está aterrorizado? Ele busca ajuda, mas nos lugares errados. Ele chama os encantadores, os caldeus, os adivinhos, as mesmas pessoas que já haviam falhado anteriormente com ele e com Nabucodonosor. E é interessante como muitas vezes, na hora da crise, do problema, a gente quer buscar a solução, mas a gente, em vez de buscar no lugar certo, a gente busca no lugar errado. A gente corre para autoajuda, corre para os vícios, para os maus conselhos, para os relacionamentos tóxicos, para superstições, para tudo, menos para Deus. Deus se torna a última opção. E esta é muitas vezes o padrão que a gente tem de comportamento. Mostra a nossa falta de dependência e de confiança em Deus. E o resultado qual foi? Nenhum dos sábios conseguiram ler a escrita. Nenhum desses subterfúgios conseguem preencher o vazio do nosso coração. Todas as falsas soluções falharam e continuam falhando. E o texto diz que Belsazar ficou ainda mais assustado e ainda mais pálido. E o que a gente pode aprender, então, com essa história hoje? Eu quero destacar 3 lições importantes. Primeiro, o pecado tem prazo de validade. Pode parecer que estamos nos divertindo por um momento, como Belsazar em sua festa. Mas o pecado tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá confrontá-lo. Como Paulo diz lá em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso certamente colherá. Segundo, que o momento do confronto não é uma punição, e sim uma oportunidade. Quando Deus nos confronta ao pecado, não é para nos punir, mas é para nos despertar. Sempre que Deus traz um homem ao fim de si mesmo, ao chão, aos joelhos, quebrantando e o despedaçando. É porque, de fato, Deus o quer levantar e o quer restaurar. Por isso, nós devemos buscar a solução no local correto. Quando confrontados com o nosso pecado, não devemos tentar tapar o sol com a peneira. Não devemos buscar soluções temporárias ou falsas esperanças. A única resposta real é o arrependimento e a busca direta por Deus. Por isso, Deus nos chama a reconhecer as nossas falsas esperanças e colocar a nossa verdadeira esperança em Deus que pode nos livrar. O que Deus está escrevendo na parede do seu coração nesse dia? Não ignore aquilo que Deus está escrevendo. Se você curtiu esse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e também ative as notificações. Que Deus abençoe a sua vida.